Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus porque foi numa madrugada do dia 25/3 que Deus ele me deu essa mensagem que eu vou passar a todos, né? Agradecer a Ele que a mensagem veio dele, né, do trono da graça de Deus, uma mensagem tão linda assim não sairia de mim. Eu vou tentar ser mais calmo porque eu falo muito rápido, né? Agradecer ao líder Marcelo pela coragem, agradecer o líder Fabrício, o líder Adson, que não está presente também, mas são espelhos para nós, né? Nós nos inspiramos neles, né? Então, agradecer a minha mãe também, que está me ouvindo com meus dois irmãos lá em Cascavel, e eu vou dar início na mensagem, né? Como, assim, eu não tenho essa condição de pregar assim sem ter uma pequena cola, mas muita coisa o Espírito Santo vai falar. Eu tenho aqui o tema da mensagem. O tema da mensagem é um tema um pouco forte, é renúncia. Eu vou desligar um pouco dessa questão de vírus, essas coisas, e o tema que Deus me deu para nós estarmos conversando como igreja na noite de hoje é renúncia. Então, começa assim. O líder Marcelo me comunicou que gostaria que eu estivesse trazendo uma palavra aqui para o grupo. Me passou a data, mas daí na madrugada do dia 25/3, Deus falou algo ao meu coração, sabe? Deus começou a me mostrar o valor que Ele dá quando o cristão renuncia o seu eu para viver para Cristo. Aí que começa o termo renúncia, quando o cristão renuncia o seu próprio eu, suas próprias vontades, o seu próprio querer para viver o querer de Cristo, né? E a mensagem vai ser assim: a real importância da renúncia diária de cada um de nós. Vai ser uma mensagem que vai falar com todos. Falou primeiramente comigo muito forte, até eu perguntei Deus, mas eu pregar essa mensagem, mas Deus ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. A palavra é dele, vem dele, volta para Ele. É o Espírito Santo quem nos usa, né? Nós bem sabemos que cada dia, quando acordamos, o cristão tem que renunciar a algo em sua vida. E ao longo da sua vida, todos os dias, a gente já acorda tendo que renunciar a algo. Seja, a gente já tem que renunciar já, quando a gente acorda pela manhã, a gente já tem que renunciar de querer olhar o celular, e sim, já no princípio do dia, a gente pegar e estar conectado com o Senhor, fazer a primeira oração, que a primeira oração ela vai ser a mais importante do dia, porque ela vai guiar todo o seu dia, né? E aqui nesse momento, eu vou fazer duas perguntas para vocês. E vocês vão ter 20 segundos para vocês pensar para vocês mesmo a resposta da pergunta que eu vou perguntar para vocês. Eu fiz essa pergunta para mim nesta madrugada e depois eu vou dar a minha opinião, mas a opinião de vocês é para ficar para vocês, ok? Então a primeira pergunta é essa: como está a sua renúncia? 20 segundos para vocês pensar e falar para vocês mesmos como está a sua renúncia para as coisas de Deus. 20 segundos. Creio eu que cada um já chegou, pelo menos, a um denominador, né, de como que está a sua renúncia diária com as coisas de Deus, com a leitura da palavra, com escutar louvores, quanto está dando uma palavra de fé, ânimo, esperança para um amigo. E a segunda pergunta que eu tenho para vocês fazerem para vocês mesmos e pessoalmente para cada um é esta pergunta aqui: o porquê desta renúncia? Pense no seu pessoal. O porquê Deus quer que a gente se renuncie? No seu pessoal, mais 20 segundos você vai ter para pensar. Por que Deus quer que eu me renuncie o meu próprio eu, a minha vida, os meus prazeres para Ele? Mais 20 segundos vocês vão responder para vocês mesmos e depois eu vou dar a minha opinião do que Deus conversou comigo. 20 segundos para você. Então, o porquê que Deus quer que você renuncie às suas vontades, os seus prazeres para viver a vontade de Deus. 20 segundos.
Então eu creio que cada um pensou pelo menos uma coisa, o porquê Deus pede essa renúncia pessoal diária de cada um de nós, né? Pensativo, né? Eu também fiquei pensativo quando Deus conversou isso comigo, essas duas perguntas. Como está a minha renúncia e por que Deus quer essa renúncia diária? Eu vou responder a minha pessoal, vou abrir para vocês o que Deus falou para mim, né? E é forte, porque o que Deus falou para mim dessa primeira pergunta, né, como está a minha renúncia, Deus falou forte ao meu coração, ele falou assim, que até mesmo a minha salvação depende dessa minha renúncia diária, né? A minha própria salvação está em xeque se eu não renunciar ao meu eu para viver as coisas dele, né? Nós que conhecemos um pouco da Bíblia, quase a maior parte de todos que está na live hoje são cristãos, né? Então, até mesmo a minha salvação depende dessa renúncia, que às vezes a gente fica muito ligado com as coisas daqui, dessa terra, e Jesus ali do nosso lado, né? Querendo um minuto de atenção, querendo ali comunhão com a palavra dele, ele querendo revelar mistérios para nós, e a gente perdendo tempo com outras coisas, como agora essa situação que está ocorrendo, né? As pessoas ficam ali tentando mais e mais informação. O que eu faço para mim? Não estou assistindo mais quase televisão, Facebook muito pouco, estou mais escutando louvores o dia inteiro, e os mais próximos sabem o que eu estou passando, o que eu estou tendo que enfrentar, né? Então eu procuro me ligar em outras coisas, ler a palavra de Deus, né? Porque quem nos guarda é Deus, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? E em vão vigia o sentinela se Deus não nos guardarmos, né? Tem uma parte que diz, né? Se o Salmo 91, que peste nenhuma chegaria à nossa tenda, né? Então nós temos que se firmar nesse momento na palavra de Deus e esquecer um pouco do entretenimento, né? E a resposta da segunda pergunta, que é o porquê dessa renúncia, o porquê dessa renúncia, Deus me respondeu assim, ó, e eu vou tentar ser calmo para vocês entenderem, né? Vidas dependem da renúncia diária. Quanto mais reservado a Deus você for, quanto mais comunhão com o Senhor Jesus você tiver, e cheio do Espírito Santo você estiver, pois em momentos delicados da vida das pessoas, você vai ter uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Você vai poder orar e as pessoas serem curadas, as pessoas sentirem o conforto, o consolo, um refrigério para a sua alma, que se encontra aflita, ainda mais no momento que nós vivemos, né? Eu, no meu caso, né, que eu sofro de ansiedade e de outras coisas mais, né? Se não tivesse alguns amigos me apoiando, né, que seria de mim? Mas o amigo mais fiel é o Senhor Jesus, né? A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer-se de um filho, mas Deus jamais se esquece de qualquer um de nós, né? Então, essa palavra falou fortemente, primeiramente, ao meu coração. Eu só quero pedir, se todos estão me escutando bem, Marcelo, só para mim saber. Ah, tá escutando bem, William. Pode continuar. Tá, ok, então. Então, e a orar, as pessoas verão. A hora que você orar, se você tiver reservado uma vida no altar de jejum, oração, consagração, ali lendo a palavra de Deus, a hora que você orar pelas pessoas, não vai nem você precisar dizer que é uma pessoa de Deus ou algo parecido, as pessoas vão ver isso em você, vão ver isso na sua oração. E agora me veio um testemunho que às vezes eu ia para academia e eu falava, Deus, eu estou indo para academia, mas será que alguém vê Jesus em mim, eu indo para academia, Senhor? E várias vezes eu ia para academia e voltava falando isso com Deus. E um dia eu até pequei contra o Senhor, mas ele é misericordioso, né? Eu não levo dinheiro para academia e não levo, às vezes, celular, levo só o fone de ouvido, às vezes escuto louvores lá, né? Aí um dia eu voltando, um rapaz todo sujo veio em minha direção, eu pensei na minha mente, ele vai me pedir dinheiro, ainda bem que eu não estou com dinheiro hoje, né? Mas pelo contrário, ele tocou no mais profundo do meu coração. O que eu orava, indo e voltando da academia, eu estava indo, passando por ele, ele falou, moço, posso conversar com você? Eu falei, pois não. O que você precisa, moço? E eu, na minha mente, já pensando que ele ia pensar em dinheiro, né? Ele falou assim para mim, você faz uma oração por mim? Nossa, aquilo deu um baque no meu coração. Eu olhei o terminal lotado de gente, carro passando, os taxistas ali. Eu falei, mas eu faço oração por você, mas eu preciso saber como você viu Jesus em mim. Ele falou, olha, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas de longe eu reconheci Deus na sua face. Aí eu desci, né, para ficar da altura dele, deixei ele em cima da calçada, botei a mão no ombro dele
e orei e fui regozijando em Deus ali por Deus ter respondido a minha oração, né? Então, às vezes, a gente pede muito para Deus responder as nossas orações, e às vezes, quando Deus responde, a gente não dá devida atenção, devido valor, né? Mas vamos continuar com a mensagem, né? Marcos 9, Marcos capítulo 9, o versículo 23. Eu já anotei aqui para facilitar aqui, depois vocês podem ver depois do vídeo, para não demorar tanto, né? Marcos capítulo 9, versículo 23 diz assim: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, né? Então tudo é possível ao que crer, né? Se você crer e ter fé e tiver uma vida no altar, tudo que você orar vai acontecer. Igual um pastor falava, né, pode levantar que a petaiada toda do inferno contra você, que não tem, você está escudado, está guardado, os anjos estão te guardando, né, e não é para a gente ter medo, né. Se a gente está no altar, está com a vida correta, santa, se a gente conversou com o nosso pastor e falou o que tinha que falar para ele, nós temos que viver pela fé e não com medo, né. Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim, ó: E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os serão curados. Jesus não mudou, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Todos os milagres que nós vimos na Bíblia, eles foram milagres que são atuais no dia de hoje. Mas por que às vezes aqui acontece de você querer que multiplique o pão? Aqui não vai multiplicar pão. Você tem pão, você tem amigo, teu amigo pode te dar pão. Mas nós temos relato que na África Deus tem multiplicado o pão, né? Então, vamos dar sequência na mensagem, porque senão o tempo vai passando, né? Mas vamos continuar aqui com calma e tranquilidade, né? Mas para esse versículo se tornar realidade, aí que vem o porquê de uma vida de renúncia diária. É a sua vida de renúncia diária, é o seu levantar. Às vezes você vai renunciar ali o seu Facebook, às vezes você vai renunciar ali a algo que você gostaria de fazer, um joguinho online, um joguinho, qualquer coisa, e tá ali mais aos pés do Senhor, lendo a palavra de Deus, né? Deixando um pouco de lado o entretenimento, acordar e pensar assim: minha vida de renúncia diária, como vai ser a minha vida de renúncia hoje? O que eu vou ter que renunciar? Colocar, pontuar os pontos da renúncia que você vai ter que ter no dia para ter mais uma comunhão com Deus, né? E o resultado disso serão almas para o Senhor Jesus, né? Isso que é o mais lindo, né? A sua vida de renúncia, a minha vida de renúncia vai ser almas para o Senhor Jesus, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui, pode acontecer com muitos aqui que estão participando nessa live, que Deus é Deus, né? E após essa live, alguém pode te ligar pedindo para você orar por ela, ou pedindo uma palavra de ânimo, uma palavra vinda da parte de Deus, uma palavra de esperança, perguntando: irmão, me dê uma palavra de esperança, eu preciso, eu estou necessitado, eu já lhe vi passando, indo para a igreja, me dê uma palavra que eu possa me alegrar, me animar. Então, Deus começou a me mostrar o porquê, a cada amanhecer, ele precisa que busquemos essas renúncias diárias, como eu já falei, né? Para provarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Pois só assim nós viveremos a plenitude de Deus, né? Experimentando qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Só assim a gente vai ter uma vida abundante, né? Não é ter uma vida abundante em Deus nem nada, é ter aquela paz que nós temos, né? Que o mundo não tem, né? Aquela paz que excede todo o entendimento, né? Eu mesmo fui desafiado aí, mas eu, graças a Deus, encontrei um versículo na Bíblia que no momento me ajudou. Meu amigo Danilo também uma vez foi desafiado na faculdade, né, e Deus deu um versículo para ele também. Eu falava: por que não pode acontecer comigo? E aconteceu comigo também, e eu pude vencer naquele momento, né? Por isso que é bom nós estarmos lendo a palavra de Deus, né? Quanto mais nós renunciarmos ao nosso eu, mais poder de Deus nós teremos nas nossas vidas. Quanto mais renunciarmos ao nosso eu, mais intimidade com Jesus nós teremos, né? Tem um hino muito bonito que fala assim: íntimo de Deus, eu quero ser íntimo de Deus. Aquele hino eu escuto sempre, né? Então, se alimente de louvores pela manhã. Tenha, nesse momento que a gente está passando, um hino que eu escuto também
calma, e para Deus levar calma para minha alma, né? E logo você sendo cheio do Espírito Santo, o seu ministério vai fluir naturalmente, né? Não é só em cima do púlpito, como um amigo meu falou, que você vai ter oportunidade. As ruas são um lugar mais propício para você estar falando do Senhor Jesus para as pessoas que estão ali, às vezes, sedentas, né? Ministério esse, como um amigo meu falou, que eu acabei de falar, não é só pregar na palavra em cima de um púlpito, mas sim falar da salvação em Jesus por onde você passar, né? Levar uma palavra de esperança e principalmente da salvação do Senhor Jesus, né? É a salvação do Senhor Jesus que nós temos que pregar, né? Senão nós estaremos negligenciando a nossa fé se nós não falarmos nessa salvação, né? Mas muitas vezes nós temos que usar as táticas como a de Paulo, né? Se fingir de louco para salvar os loucos, se fingir de sábios para salvar os sábios, né? A gente tem que pedir a Deus a sabedoria dos céus, né? Porque a nossa sabedoria humana, ela é limitada demais, né? Existem, e agora eu vou tocar num ponto bem chave que Deus tocou no meu coração e que por muito tempo eu fiquei aprisionado, né? Então existem vários jovens aprisionados porque tem algo em suas vidas que não conseguem renunciar e expor aos seus pastores, aos seus líderes, a quem está à frente ali deles, né? Eu, graças a Deus sempre tocou no meu coração ali, eu já entrei na sala pastoral, acho que mais de 12 vezes desde o meu início da caminhada na fé, né? Sempre ali os pastores orando por mim, falando, fica firme, William, vai que vai dar certo, luta e batalha, que um dia você vai vencer. E é lutando e vencendo, como diz um amigo meu lá de Alagoas, né? É lutando e vencendo a cada dia, uma batalha diária, um leão por dia, né? Mas, na verdade, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, é quem luta por nós, né? Uma mensagem de um pastor famoso aí, que eu tive a oportunidade de ouvir, ele fez uma comparação bem oportuna, assim, que eu tive a oportunidade de escutar. Ele comparou ao pecado a igual sepulcros abertos, né? Que é meio dura essa palavra, mas eu tenho que falar, né? É igual a sepulcros abertos. É a mais pura verdade, né? Porque um jovem, um crente, é uma pessoa que está em pecado, que não se reserva a Deus, que não ora, que não busca. Como é que vai orar? Daí a pessoa fica com medo e outra que a oração fica impedida, né? Deus fica impedido de usá-lo como gostaria, porque nós bem sabemos que um pecado faz separação entre Deus e os homens. Quando a pessoa peca, não é porque Deus é mal nem nada. A essência de Deus é amor. Deus é amor, ele deu seu único filho por nós. Nós conhecemos bem o João 3,16 ali. Então, a essência de Deus, ela é amor, né? O pecado faz separação entre Deus e os homens, né? Então, Isaías 59, versículo 2, diz assim, na versão NVI, na nova versão internacional, para vocês entenderem, ó. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, né? Vou ler de novo. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então tá aí a palavra de Deus dizendo, né, do pecado fazendo separação entre Deus e os homens. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é nas regiões celestiais, que é onde lá que eles lutam para não chegar a nossa oração perante Deus, né? Mas, meu amigo, ore em todo o tempo, até se tu tiver até meio que desanimado, meio fraco, ore, que é aí que você tá forte, porque na nossa fortaleza é que Deus nos fortalece, né? Quando que estamos fracos, que nós estamos fortes, porque daí nós reconhecemos que nós dependemos de Deus, né? E Deus foi falando ainda no meu coração, mas não é apenas não é apenas o pecado que separa o povo de mim, não, meu servo, no século que a gente vive, né? As pessoas estão perdidas com entretenimento, o diabo criou tanta coisa, né? É Netflix, é séries, é jogos, é TV, é novela, é Facebook, é WhatsApp, é Instagram, não tem, se você ficar com o celular na mão, você não vai. E a estatística de uma pessoa que olha o celular, pelo menos ela olha o celular 20 vezes ao dia. Faça você mesmo um teste em casa, vê quantas vezes você pega o celular na mão. E faça o teste quantas vezes você pega a palavra de Deus para dar uma olhada. Às vezes Jesus ali almejando, né, uma comunhão maior com nós, querendo revelar algo para nós, né, e a gente ali perdido,
preocupado com coronavírus, com Bolsonaro, com outras coisas, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e Lula, e sei lá, tanta coisa que a gente vê na televisão, e Deus querendo uma maior comunhão com a gente, né? O inimigo de nossas almas tem se aproveitado disso para tirar a unção e o poder de Deus da vida dos cristãos, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele tem aproveitado disso para tirar a unção da vida dos crentes, né? Um crente que não ora, que não jejua, que não medita na palavra de Deus de dia e de noite, como é que o poder de Deus vai se manifestar na vida dele, através da vida dele? Uma pessoa, uma vez, contou que, ao acordar, a primeira coisa foi que ele foi fazer foi pegar o celular dele, né? Daí, no mesmo tempo, o Espírito Santo tocou no coração dele e falou assim: mas, meu servo, você nem orou a mim ainda. Daí ele teve a misericórdia de Deus ali, deixou o celular de lado e agradeceu a Deus por mais um dia, orou ali e Deus abençoou o dia dele, né? Eu também quero agradecer aqui um líder em particular, que eu não vou falar o nome, mas eu tenho que agradecer ele. E uma batalha espiritual que eu passei, ele ia em casa me buscar de caro, ele renunciava, às vezes, o tempo dele para estar lá comigo. Muitas vezes ele foi lá em casa me buscar de caro e eu meio com medo de ir para a igreja, mas ele foi lá. E pela renúncia dele, hoje eu estou aqui falando de Deus para vocês com essas palavras simples que Deus me deu, mas Deus usa as pessoas simples também, né? E quem me garante, se esse meu líder não tivesse renunciado o tempo dele, não tivesse ido lá em casa, quem me garante que eu estaria nos caminhos do Senhor? Quem me garante que eu estaria vivo? Quem me garante que eu estaria hoje aqui pregando para vocês, não estaria perdido no mundo, aflito, triste, com mais problemas ainda, né? Então, eu poderia estar até fora dos caminhos do Senhor, né? Longe da igreja, longe da comunhão de todos vocês aqui que estão aqui na live, né? E poderia até perder a salvação da minha alma, né? Mas aquele líder, ele renunciou o tempo dele para estar ali me dando aquele apoio, né? Vamos citar um exemplo de renúncia na Bíblia, então, para nós já irmos finalizando, né? Vamos falar do pai da fé, que é o Abraão, né? Grande Abraão, pai da fé. Deus pediu o seu filho em holocausto, sacrifício vivo, e ele assim ia fazendo, pegou Isaac, o filho da promessa, o seu único filho, com a sua esposa amada, e foi em direção ao Monte Moriá. E lá chegando, demonstrou a sua fé em Deus, até antes mesmo de subir no monte, ao dizer a Deus aos seus funcionários: vou ali com o menino, adorar a Deus e logo voltaremos. Então ali ele já lançou a palavra de fé. Então nós temos que lançar apenas palavra de fé para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos irmãos em Cristo. Vamos só pronunciar palavras de fé, vamos evitar palavras que não sejam do agrado de Deus, né? Abraão preparou a lenha e as brasas para o holocausto e amarrou Isaac, pegou o cutelo, a faca e ia sacrificar o menino. Mas o anjo do céu falou assim: não faça tal coisa, pois agora sei que teme a Deus, porque não me negou o seu próprio filho, né? Então, olha o amor. Por que Abraão foi o pai da fé? Ele teve uma atitude semelhante a qual Jesus fez, né? Que Deus fez, né? Entregando o seu próprio filho na cruz do Calvário por nós, né? E conosco não vai ser diferente. Deus nos chama para uma maior intimidade com Ele, que venhamos renunciar às nossas vontades, que venhamos nos afastar de todo e qualquer tipo de pecado, e venhamos ter uma vida maior de oração e de jejum, né? O que nós sempre temos assim aprendido, né? E é o melhor a fazer, né? Uma vida reservada a Deus, de jejum, oração, leitura da palavra. O Salmo 1 diz assim, né? Que temos que cuidar nas rodas que nós assentamos, né? Mas também tem uma promessa, né? Para aquele que medita de dia e de noite, né? Tudo o que fizer prosperará, né? E eu já estou encerrando aqui e já meio que terminei. A última coisa que eu quero falar aqui, que é outro versículo que veio na mente aqui, eu já tinha deixado separado aqui, se fosse para ler, que é João 10:10, né? O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, né? Se nós não estiver preparado com as armas, né? De Efésios 6 ali, nós temos que estar escudado, né? Então, que essa palavra tenha fortalecido a todos nós, né? Foi o que Deus me deu para passar para vocês aí.
Espero que tenha fortalecido a fé de muitos, né? Se tiver fortalecido a fé de apenas uma pessoa, né? A palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então, eu agradeço a Deus por ter me dado essa palavra, e eu quero, para terminar, finalizar de verdade aqui, que eu também coloquei para ler aqui, se fosse necessário, foi onde que muitos discípulos abandonaram Jesus, né? Que está ali em João 6,60, né? Que diz assim, ó: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto não lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E eu vi uns estudos, não sei, mas diz que foi mais de 50 que abandonaram, né? Jesus perguntou aos 12 discípulos que ele tinha escolhido, daí assim: vocês também não querem ir? Daí Pedro se pôs na frente, creio eu que essa é coisa minha, pulou na frente assim e falou para Jesus: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. E esta é a minha mensagem, uma mensagem de fé, esperança e ao mesmo tempo salvação no Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a oportunidade ao líder Marcelo. Espero que tenha edificado ao menos uma vida dos que estão aqui nos acompanhando. E a glória é de Deus, a palavra veio dele, a honra é do Senhor Jesus, e obrigado, Espírito Santo, por ter me dado talvez calma, creio eu, para ter passado o que foi colocado nessa madrugada do dia 25/3. Uma paz do Senhor a todos, alegria ver a todos. Eu passo a palavra para o Marcelo, em nome de Jesus.